Nós estamos começando mais uma aula do nosso curso de formação católica. Hoje nós vamos falar sobre a preparação da pregação, as fontes de pregação, né, e como preparar essa estrutura. Como colocar, miúdos, toda a estrutura da pregação, como usar a técnica, de que forma usar a técnica, como nós devemos colocar para fazer a melhor forma a pregação, né? E acolher cada um nessa noite, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Luan, para quem não pôde me acompanhar nas aulas anteriores, sou membro da Associação Católica, né, Associação Diocesana Servos de Maria, e nós estamos juntos nesse tempo, preparando esse curso com muito carinho, né, e dando o melhor de cada um de nós para que as aulas possam desempenhar seu objetivo. Então, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus irmãos, vamos àquilo que é nosso objetivo nesse curso, que nesse momento, nessa palestra, nós vamos falando sobre a pregação, né? Como preparar a pregação. Antes de mais nada, é preciso dizer que a Bíblia é o primeiro livro que deve ser usado na pregação. O primeiro livro é sempre a Bíblia, né? Nós devemos usar na nossa pregação a palavra de Deus, porque a palavra de Deus foi aquela que a igreja guardou por mais de 500 anos, né? E foi a Igreja Católica a fiel guardiã dos escritos sagrados. Preciso ter isso em mente. Também é interessante dizer, né, nós já falamos isso em algumas aulas, e alguns de vocês devem até estar dizendo, nossa, como eles são bem repetitivos com relação a isso. As fontes que nós devemos usar para a pregação é a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. O protestantismo, ele crê em 3 fontes. São elas: sola fidei, sola gratia, sola scriptura, né? O que é isso? Só a fé, só a graça e só a escritura. A Igreja Católica não vê assim. Por quê? Porque a Igreja Católica tem um outro tripé. Qual é o tripé da Igreja Católica? Só la escritura, né? Nós acreditamos. Só la tradizione, né? A tradição. E só o magister, né? O magistério. Então, são 3 formas bem diferentes. Por quê? Porque, primeiro, nós não somos fundamentalistas. Nós não acreditamos na Bíblia como única fonte da verdade. Porque algumas coisas não se podem ter respostas usando somente a Bíblia. Se eu perguntar para você, por exemplo, como foi o martírio de Pedro? E eu disser, eu só aceito resposta na Bíblia. Aí você não vai conseguir me mostrar, porque não está na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse não tem a morte do apóstolo Pedro. Não tem. Nós sabemos que ele foi crucificado de cabeça para baixo, mas quem diz isso? É a tradição. Se eu perguntar, por exemplo, como se chamavam os pais de São José, esposo de Maria, e eu disser, eu só aceito a Bíblia, você também não vai ter essa resposta. Se eu disser para vocês, eu só aceito a Bíblia, então me mostre como foi o final da vida, Tiago, não vai estar na Escritura. Isso é parte da tradição da igreja.
Então, por isso que a igreja tem a tradição, né? A tradição. E é importante nós dizermos que a tradição veio antes da Bíblia. A igreja existe antes da Bíblia. Né? Cristo instituiu a igreja. Foi a igreja que editou, que separou os capítulos, que separou os versículos que compõem hoje a Sagrada Escritura, que nós chamamos de Bíblia. O próprio nome Bíblia não vai estar na Sagrada Escritura. É importante dizer isso novamente. É importante dizer para você que nós precisamos conhecer as bases das quais nós acreditamos. E aí nós temos, dentro da pregação, alguns aspectos muito importantes. E entre esses aspectos muito importantes do mecanismo da pregação, porque quando você prega, você é o próprio porta-voz de Deus. É importante dizer isso, você é o porta-voz de Deus. Quando você é porta-voz de Deus, você anuncia não o que você pensa, mas o que a igreja prega. A Igreja Católica, como eu já disse numa outra aula, a gente não acha. A gente prega a fé da igreja, aquilo que é certeza para a igreja. E a igreja, ela tem fontes muito assertivas, né? Ela acerta quando ela fala. E aí é preciso que nós coloquemos algumas delas. Por exemplo, aqui o meu catecismo da Igreja Católica, ele ainda é o da edição preta, né? Já tem agora o catecismo de forma reformulada. Mas o meu ainda é dos primeiros. E é importante dizer para você que o conteúdo do catecismo, né, de João Paulo II, ele é um só. Não importa se a cor do seu catecismo é amarelo, se é verde, se é preto. O de João Paulo II é um só. O que foi modificado agora pelo Papado de Francisco? Aquela questão das armas, né, que foi suprimida. Então, nessa nova edição, esse trecho está modificado, né, conforme o novo entendimento do Vaticano. É importante dizer isso. Com relação ao livro de São Pio X para o Catecismo de João Paulo II, algumas coisas elas foram aprimoradas, né? Por exemplo, a pessoa que comete suicídio, no Catecismo de São Pio X vai dizer que essa pessoa não tem salvação. Já o Catecismo de São João Paulo II vai dizer que a misericórdia de Deus só ele o conhece, né? Só ele o sabe, e que nós devemos rezar e pedir a misericórdia de Deus sobre essas pessoas. E aí é importante dizer, mudou a doutrina da igreja? Não. É que algumas coisas elas são aperfeiçoadas. E a ciência ela nasce para que a igreja também se aperfeiçoe, né? Claro, naquilo que não tange, não fere, não macula o coração de Deus. E aí, com o nascimento da psicologia, que nasce depois de São Pio X, bem depois, a igreja aprimora esse trecho, entende? Então a igreja ela faz alguns aprimoramentos. Mas nada que um papa contradisse o outro. Não foi isso que aconteceu. Porque a doutrina da igreja ela é imutável, ela não muda. Né? O pecado do aborto é pecado desde o primeiro século. Não mudou. Seja na edição de Pio X, seja aqui na edição do Papa João Paulo II. É importante dizer isso. E aí, meus irmãos, a pregação ela precisa ser viva. É importante que você faça uma pregação viva, que as pessoas elas tenham atenção naquilo que você está falando. Você não pode fazer uma pregação só lendo, que não é um seminário lido, né? É algo que precisa chamar a atenção das pessoas. E aí na pregação há também a questão da tonalização da voz. Se você vai conduzir uma oração, você usa um tom mais sereno, né? Se você vai querer chamar a atenção do povo, principalmente quem prega à tarde, né? Eu normalmente, em eventos longos, por exemplo, retiro de carnaval, eu sempre sou o pregador da tarde. Né? Por quê? Porque o povo está com sono, depois do almoço, aquela coisa toda, e aí a gente tem que dar uns embalos maiores na pregação. Né? Aí coloca uma música mais forte,
coloca uma palavra bem mais tocante, né? Você vai pegar aquilo que vai fazer com que as pessoas acordem para o que você quer chamar. E aí é importante que a sua pregação ela cause nas pessoas o desejo de mudança. Porque quem converte é o Espírito Santo, como eu já disse numa outra aula. Mas o pregador, ele é o porta-voz de Deus. E aí o pregador, ele precisa, por exemplo, vamos pegar uma mensagem que nós falamos de Nossa Senhora. Se eu for pegar Nossa Senhora de Fátima, aí eu vou falar do que é o pedido de Nossa Senhora de Fátima, que todos rezem o rosário. Que Nossa Senhora falava para o povo que haverá no mundo modas que corromperiam o coração de Jesus. Eu quero casar essa fala com a fala de uma santa, que não é a Virgem Maria. Aí eu pego lá a fala de Santa Faustina Kowalska, quando ela vai dizer que o período que Jesus mais é ofendido é no período do carnaval. Entende? Uma coisa casa a outra. E aí são falas que estão sendo amarradas, estão sendo contornadas. E aí, como eu dizia anteriormente, nós temos a Escritura, nós temos a tradição e temos o magistério da igreja. E aí nós vamos abrir a nossa palavra lá em 2 Timóteo 4, 2 Timóteo 4, de 3 ao 4. 2 Timóteo 4, de 3 a 4. Diz assim: pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, seguindo suas paixões, se rodearão de mestres que lhes apaguem os ouvidos. Não dando ouvidos à verdade, se voltarão para as fábulas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus queridos, aqui o que está dizendo para nós a Escritura? Que os homens se deixaram levar pelas fábulas. E o que são as fábulas? Vamos deixar bem claro. Por que nasceu, por exemplo, a Igreja de Confissão Luterana? Porque a Igreja, sendo fiel à Escritura, à Bíblia, né, disse ao rei Henrique VIII, nós não faremos um outro casamento para você. Você já é casado com Ana Bolena. O rei disse, pois se eu não caso, eu crio uma outra igreja, mandem decepar a cabeça de Thomas Moros. É disso que nós estamos falando. A igreja não aceitou coadunar com ato de adultério. Por quê? Porque ela é a fiel guardiã da Escritura. Né? A fiel guardiã da Escritura, e a Escritura diz que não existe dois casamentos. Que aquilo que Deus uniu, o homem não separa, lá em Mateus capítulo 19. Por isso que casamento de cartório não é casamento, é união. Casamento é na igreja. E aí, as seitas vão nascendo dessas discordâncias. E é preciso que o pregador, ele pregue a verdade. Ele não pode ficar alisando o ego do povo. O pregador prega não para agradar os homens, mas para agradar a Deus. E aí nós temos, por exemplo, essas fontes que são primárias. A Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Por exemplo, quando se pergunta para a igreja nega a evolução? Não, a igreja não nega a evolução. Até porque muitos não sabem, mas a teoria da evolução, e ela tem um nome, é teoria, tá? Então não é algo, a realidade, mas a teoria da evolução, ela nasce de um padre. Muitos dos estudantes de biologia não sabem disso. Mas ela nasce de um padre. E aí, Bento XVI, no debate que ele tem com ateu, né, salvo engano, o nome do ateu é Vittorio Messori, alguma coisa assim, ele diz bem claro, se existe uma explosão, existe um causador da explosão, e esse causador tem nome. Né? E vocês colocam isso muito claro no livro Jesus de Nazaré, né? Que é publicado no Brasil pela editora Planeta. E por que a gente sabe disso? Porque a gente lê. O pregador,
é alguém que está constantemente lendo, aprendendo da fé, vendo sobre a fé, estudando a sua fé. Outro ponto que nós precisamos falar da pregação. O pregador, ele é alguém que não é levado pelo iluminismo. Como assim, Luan? A pregação, ela não é algo iluminista. Ela não pode ser levada pelo seu próprio ego. Ela não pode ser levada pela sua própria visão. Por isso que na Igreja Católica não existe aquela história. Ah, mas lá na minha igreja... Né? Não existe isso na Igreja Católica. Na Igreja Católica é o parecer da Igreja. É a posição da Igreja. Eu tenho, né, a minha edição está aqui bem desgastada, porque meus livros eles eram guardados em caixa. Né, e eu tinha bastante livros. Como os meus eram guardados em caixa, teve muito cupim, teve muita coisa que molhou, né, ficou bem, bem feio mesmo. Mas eu tenho aqui a edição do Código de Direito Canônico, que é o livro das regras da Igreja. Por quê? Porque nós temos que saber o que pode e o que não pode dentro da Igreja Católica. E a Igreja tem um livro só para isso, chama-se Código de Direito Canônico, CDC, Código de Direito Canônico. E quando eu quero saber, por exemplo, da regra da Igreja com relação à Escritura, é o Catecismo da Igreja Católica. Né? Quando eu quero saber o que a Igreja fala sobre arrebatamento pré-tribulacionista, o que é isso? Existe um filme chamado Deixados para Trás, que é protestante, que existe uma cena de um arrebatamento, né, onde existem duas pessoas, aí uma tem uma espécie de um relâmpago e uma pessoa some e a outra fica. A Igreja Católica não acredita nisso. Isso aí é arrebatamento pré-tribulacionista. Nós não acreditamos nisso. O Catecismo da Igreja Católica ele tem uma visão completamente diferente de arrebatamento. Não é isso aí. Então, aquela ceninha do Deixados para Trás, para quem acredita, sinto lhe dizer, não é verdade de fé, não existe realidade alguma no campo escatológico parúsico daquilo ali. Né? Por exemplo, se eu for falar de sociedade, se eu for falar para o povo no âmbito social, mas eu quero dar a posição da igreja, que livro que eu vou usar? Vou usar esse livro aqui, ó, o Compêndio da Doutrina Social da Igreja. Aqui é onde vai falar sobre instituições, sobre trabalho, sobre renda, sobre capitalismo, sobre liberalismo, sobre essas medidas econômicas que são adotadas, sobre geração de emprego, como gerar emprego, o que é lícito dentro da empresa, o que não é, como um patrão deve agir, né, como deve ser a vida dos funcionários, a questão da dignidade humana, de dar oferta para essas pessoas, de abrir o mercado de trabalho, de ter liberdade, né, de liberdade econômica, essas coisas todas são no livro de compêndio da doutrina social da igreja. A encíclica, por exemplo, a Rerum Novarum, que criou o que nós conhecemos hoje como assistência social, nasce desse livro. Muita gente não sabe. Por exemplo, o Código Penal Brasileiro. O Código Penal Brasileiro ele nasce do Código de Direito Canônico da Igreja Católica. Muita gente não sabe disso. Né? Foram juristas católicos que criaram várias das coisas que a gente tem hoje na sociedade. Por exemplo, se você conhece o SUS e você conhece os agentes comunitários de saúde, os agentes comunitários de saúde são um aprimoramento da pastoral da criança. Né? Então, assim, a igreja ela é mãe em muitos sentidos, não somente na escritura. Né? E aí, voltando para a nossa temática, né? Eu falo isso, gente, para que nós possamos crescer nos estudos. Né? E a Bíblia é um livro infindável. Ela sempre tem o que a gente aprender. Então, um dos pontos que eu colocava, nós não devemos ter uma pregação iluminista. Não devemos tirar Deus do centro da nossa pregação. Nós não podemos ser fundamentalistas. Né? Fundamentalista é aquele que só acredita na Bíblia. Para ele, é só a Bíblia e a Bíblia. Aí, por exemplo, se você pergunta o nome dos pais de São José, eles não sabem te dizer. Se você pergunta do martírio de Pedro, eles não vão saber te dizer. Se você pergunta onde está o nome de Bíblia na Bíblia, o povo vai ficar ver navios que não está na Bíblia. Você pergunta, por exemplo, para uma pessoa que não é católica, como é que você sabe que a ordem da Bíblia é de Gênesis e Apocalipse? E por que não Apocalipse primeiro e Gênesis depois? Ele não vai saber te responder.
Porque ele nunca teve uma instrução desse tipo. Porque quem fez essa separação foi São Jerônimo. A Bíblia nem sequer tinha capítulo e versículo, nem pontuação. Quem fez isso foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Foi um papa que deu ordem para que se separasse a Bíblia, para que se organizasse a Bíblia, e foi São Jerônimo, inspirado pelo Espírito Santo, que fez tudo isso. Se você pega, por exemplo, a Bíblia dos coptas, são os católicos orientais, eles têm mais livros do que a nossa. Né? Mas o que o Papa, a Igreja de Roma, disse foi que a Bíblia tem 73 livros. Então, para nós, é questão batida. Não temos o que discutir. Roma falou, a causa acabou. Né? Aquilo que nós dizemos no latim, sentire cum ecclesia, né? Sentir com a igreja. Outro ponto, é preciso combater o paganismo na pregação. Meus irmãos, o mundo hoje ele segue o paganismo. O mundo é treinado para ser pagão. E aí o pregador ele não é aquele que alisa o ego de ninguém, como eu dizia. Ah, mas é porque lá no púlpito tem o povo que tem um transtorno de realidade. Aí vive conforme a turma lá daquele grupo XY. Bom, se você vai pregar no seu tema a vida natural do homem, você vai ter que tocar em temas específicos, inclusive em Romanos capítulo 1. E aí esses grupos identitários, eles vão ouvir a verdade estando lá. Né? E isso a igreja é muito clara, ela não vai deixar de falar a verdade. O aborto sempre será pecado, não importa se as leis humanas o aprovaram ou deixaram de aprovar. Ele é pecado em qualquer circunstância. Né? Desde que, claro, a mulher tenha tido um aborto espontâneo, aí não, né? Foi uma permissão de Deus que aconteceu. Mas uma pessoa que causou o aborto, ela cometeu um pecado grave. Eu não tenho como abalizar isso. Eu não tenho como suavizar isso. Né? A misericórdia de Deus pode ser derramada. Se ela se arrepender, ela é salva. Né? Mas ali houve um pecado grave. Houve um dano. Existe reparação, mas houve um dano. Aí vamos lá. Nós temos, por exemplo, a palavra de 1 Macabeus 3,48. 1 Macabeus 3,48 vai dizer que ali se abriu o livro da lei. Por quê? Porque o livro da lei é a palavra de Deus. Nós temos que lembrar que Judas, o Macabeu, ele tem um contexto ali de luta contra os ídolos pagãos. Ele tem um contexto em que uma família inteira é condenada porque se nega a adorar o imperador da época. E eles adoravam ao Deus vivo e verdadeiro. E assim foi ao longo da história com vários santos da igreja. E aí onde eu costumo dizer para as pessoas, se você pergunta para uma pessoa de uma outra fé, quantos mártires tem sua fé? Ela não vai te dizer nomes, porque não tem. Alguns dizem assim, mas Martin Luther King. Martin Luther King não é, propriamente dito, um mártir da fé, porque ele não morreu pela fé, ele morreu por uma causa social. Ele não cabe como um mártir. Você já pega, por exemplo, a Revolução Pombalina. Se mataram vários padres jesuítas. Você pega os mercedários, por exemplo, de São Pedro Nolasco a São Serapião e vários outros foram assassinados. Perpétua infelicidade dos catequistas assassinadas. Vários santos foram queimados vivos, foram esquartejados. Né? E essa é a fé da Igreja Católica, daqueles que deram a vida com seu próprio sangue. Está de pé até hoje em vários países. Né? Pessoas dando a vida no Evangelho para que ele seja anunciado. Nós temos na pregação também as fontes auxiliares. Como, por exemplo, a própria experiência de vida. O testemunho. Muitas pessoas têm um testemunho de vida que vale, né, para sua própria conversão e vale para a conversão das outras pessoas. E a Bíblia, como está dito lá em 2 Timóteo, capítulo 3,
versículo 16 e 17. A escritura é útil para ensinar, para repreender, para educar e formar na boa justiça. E aí, é o que eu volto a dizer, né? Estou sendo até redundante nisso. A palavra de Deus, ela é para nos formar. Ela é para nos impulsionar num caminho. E é preciso que nós nos coloquemos como servos da escuta, da fala e da visão. Da escuta, da fala e da visão. Por quê? Porque nós precisamos escutar o que Deus quer, por isso que o pregador ele precisa rezar antes de pregar. Nós precisamos falar aquilo que Deus quer e ver o que Deus quer. E o que Deus quer para as pessoas? A verdade, a salvação. Então você não diz para uma pessoa que está no pecado, por exemplo, da prostituição, que a prostituição é certo. A prostituição é pecado. Jesus, quando encontrou Maria Madalena, ele não disse, olha, minha filha, você é uma pobre coitada, vá em paz e continue fazendo o que você faz. Ele não disse isso. Ele disse, ele olhou para ela, pegou ela do chão, né? E ele disse, vá e não peques mais. E Maria Madalena, ela não ficou presa naquele vai. Ela voltou. Ela voltou. Ela voltou e ela nunca mais saiu de perto de Jesus. E aí, meus irmãos, nós temos realidades onde as pessoas, né, e isso a gente falava ontem, com o grupo de crismandos. Por que para a pessoa se vestir bem, ela precisa sair da igreja? Não. Dentro da própria igreja você pode mudar de vida. Dá ordens a você. Você sabe que a igreja fala, por exemplo, aqui no Catecismo da Igreja Católica, sobre a modéstia. É preciso se vestir modestamente na casa de Deus e fora dela. Porque ninguém deve ser causa de escândalo para o outro. É da palavra de Deus. O próprio Deus mandou Adão e Eva se vestirem, né, depois do pecado. Claro? Por quê? Porque ali nós entendemos de que forma isso. Né? Eu vou deixar porque eu vou esclarecer para vocês não entrarem aqui no lapso de memória. Eles percebem que eles estavam nus, né? E Deus disse, vocês comeram do fruto da árvore, do bem e do mal. Por isso, o homem comerá do suor do seu rosto. Ou seja, ele teria que tomar forma nova. Ele teria que trabalhar. Ele teria que fazer sua forma de vida acontecer. Então, vestir era uma consequência disso. E aí, muita gente cai quando a gente vai para os debates, né? Eu gosto muito de jogar essa pegadinha de vez em quando, porque a turma fica doida para me responder e nunca consegue me responder, porque não tem como me responder. Que é uma arapuca sem escapatória. Por exemplo, você pega o texto de Deuteronômio capítulo 29, versículo 5. Deuteronômio 29, versículo 5 vai dizer assim, não vista mulher roupa de homem, não vista homem roupa de mulher. Ali não está falando de calça ou de saia. Mas ali está falando que o homem não deve se vestir como mulher e mulher como homem. Por exemplo, eu não posso ver numa assembleia um homem de brinco. Brinco é roupa de homem ou é roupa de mulher? É roupa de mulher. É um acessório feminino. É algo ligado às mulheres. As pérolas, os colares, né? O Timóteo vai falar disso. Ah, eu posso ir para a igreja com a mesma roupa da academia? Claro que não. Ah, eu vou pregar a palavra de Deus de leg hoje. Não é conveniente, meu irmão. Assim como não é conveniente para você, meu irmão, ir com a roupa da academia pregar a palavra de Deus. Pegar um celular e ir lá pregar a palavra de Deus com o celular. A palavra de Deus já tem que ser pregada com o próprio livro. Os apóstolos e os discípulos do Senhor, os pais da igreja morreram para que nós tivéssemos a Sagrada Escritura de forma física. Era um papiro, se tornou livro. Como eu já disse anteriormente, nós podemos usar documentos num tablet, numa outra coisa. Mas a palavra de Deus, ela deve ser usada na sua integralidade no livro.
E aí nós vamos tendo outra fonte, por exemplo, as ciências modernas. A Igreja Católica, por exemplo, ela não aceita o uso de células-tronco embrionárias. Ela só aceita as células-tronco adultas. E aqui o Catecismo da Igreja Católica, ele vai responder o porquê. Por isso que é necessário nós termos a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição. Elas andam juntas. E a Igreja, ela interpretou toda a Bíblia no Catecismo da Igreja. Quando nós falamos de sociedade, a Igreja, como fiel mãe das civilizações, ela fez esse livro. Né? O Compêndio Social da Doutrina da Igreja é preciso conhecer. E por que não se conhece esse material? Porque hoje nós estamos tomados do espírito relativista. E o que é isso? Não, você pode viver a sua fé lá onde você está, não tem nadinha. Jesus disse para Maria Madalena que ela podia continuar do jeito que ela estava? Não. Jesus disse que o homem do templo, aquele lá que chegou se vangloriando, eu devolvo o dízimo, eu estou aqui no templo todos os dias, eu faço tudo o que devia fazer. Ele disse para os discípulos que ele estava certo? Não. Que o egoísmo, a arrogância, a falta de mudança, a falta de conversão, eles são pecados. E é preciso se converter do pecado. E aí aquilo que vai dizer no original é a palavra metanoia, né? Que é mudança de vida. Ou a palavra kenosis, né? Transformação de vida. É preciso entrar nesse universo. E aí nós temos como fontes, também auxiliar da pregação, a natureza. Por exemplo, se eu vou falar, e aqui eu volto à temática do aborto, da natureza, eu quero pegar algo ligado à natureza, eu falo da galinha. Por quê? Porque é uma linguagem que todo mundo vai entender. Aí você tem a galinha e ela tem os ovos. Quando a galinha está chocando os ovos, ela não deixa ninguém encostar perto. Quando a galinha ela tem seus filhotes, ninguém toca neles. Né? Por quê? Porque ela tem em si a maternidade dela na forma animal assumida. Ela não pensa, talvez, ela tem certeza. Ela se autoafirma e ela se autocoloca. E é preciso ter isso muito claro quando nós formos pregar, que não existe relativismo com relação ao aborto. A igreja defende desde sempre a inviolabilidade da vida. Ninguém pode tirar. Deus dá e ele o chama. Por isso que ninguém deve tirar a sua vida. E aí nós temos também os fatos da vida cotidiana. Por exemplo, uma vez eu fui indagado na escola se era correto ter o feriado de Nossa Senhora Aparecida, se ele era feriado só para os católicos, quando nós tínhamos outras confissões de fé. E aí eu disse, eu queria chamar a atenção para um detalhe. Por exemplo, eu sou católico, correto? Existem pessoas que não guardam o domingo como eu. Mas eu, que sou católico, eu pago imposto. Do jeito que eles pagam. Mas eu, que sou católico, sou obrigado a fazer a prova do Enem no dia do domingo, que é o meu dia sagrado. Mas eles não fazem do pôr do sol da sexta-feira até o domingo à noite. E neste caso, diferentemente de só não ter atividade, a gente paga café, almoço e jantar para esse povo. Tá certo? Aí, o pessoal no debate ficou, e não me respondeu. Porque não tem resposta. Os direitos, eles são iguais perante a lei, é o que diz a Constituição. Todos são iguais. E por isso que houve aí, essa discussão, ela virou nacional. Ela virou discussão nacional, e o Enem agora é em 2 domingos por conta disso. Não existe mais Enem no sábado. E uma das pessoas que provocou essa temática acontecer fui eu. Né?
Por quê? Porque é preciso pensar como Estado brasileiro. O Estado, pasmo, ele é laico, mas não é dissociado do sentimento de fé. É diferente. Por quê? Porque existe uma grande diferença aí. O Estado brasileiro ele tem um capelão militar. Isso é algo relacionado à fé. A Constituição diz que todos estamos diante, né, debaixo da proteção de Deus. Então, ela não está retirada do sentimento religioso. Ela não tem uma fé específica, né? Mas ela não está subtraída dele. Então, são fatos da vida cotidiana. E, às vezes, nós vamos ser chamados a responder sobre esses temas. E aí, Pedro vai dizer: estejais prontos a responder quando fordes questionados sobre a vossa fé. E é preciso ler. É preciso estudar a Escritura. É preciso ler a Bíblia. É preciso conhecer o catecismo da igreja. É preciso conhecer os documentos da igreja. O catecismo, né, onde nós sabemos qualquer questão de fé da igreja. Se você tiver de dúvida, não tenha medo de procurar no catecismo. Vai estar lá. Se você olha para a Bíblia, está aqui. Né? O texto bíblico está muito bem feito. Né? E as Bíblias católicas, eu vou dizer para vocês, sempre tiveram nota de rodapé. Sempre. Desde sempre. A novidade é que agora o povo da Bíblia Almeida, o povo da Bíblia da NVI, né, vocês vão pesquisar de onde é, eu não vou dizer aqui para vocês, eles agora estão botando a nota de rodapé. Mas nós sempre tivemos. Tá? Nós sempre tivemos. O compêndio da doutrina social da igreja é aquilo que ensina a viver em sociedade. Por exemplo, lá no Congresso Nacional, a bancada católica, que se reúne como grupo de oração todas as quartas-feiras. Todos os deputados católicos se reúnem para rezar nas quartas-feiras no Congresso Nacional. Nós sabemos que no Congresso Nacional já houveram muitas outras coisas. Mas, hoje, tem a fé católica lá de forma clara. Tem missa no Congresso Nacional. E isso é por quê? Porque nós, os católicos, estamos nos levantando. Um momento como esse aqui de estudo é para nós aprendermos sobre a fé. É para que nós tiremos as nossas dúvidas. E aí a Bíblia, meus irmãos, é um livro inerrante. Por exemplo, muita gente tem dúvida por que Jesus chama Maria de mulher e não de mãe. Ah, Jesus, ele não chama Maria de mãe. Ele chama ela de mulher porque ela é uma mulher qualquer. Não. Sua mãe é uma mulher qualquer para você? Não, a minha não é. A sua mulher qualquer para você? Alguém pode xingar a sua mãe? Falar mal dela? Você vai ficar do mesmo jeito? Não vai? Com Jesus não era diferente. Jesus, ele chama a sua mãe de mulher por quê? Porque lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15 diz: porém, ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, você lhe ferirá o calcanhar e ela te esmagará a cabeça. Lá em João capítulo 2 vai dizer: estava Jesus, seus discípulos, e a mãe dele estava lá. Quando Maria se dirige a Jesus em João capítulo 2, ele diz: mulher, o que eu tenho contigo? E ela vira e diz, João, ela vira e diz lá no Evangelho: façam tudo o que ele vos disser. Ou seja, já tinha certeza que ele ia fazer. Ela não ficou na dúvida. Ela não ficou, eu acho que ele vai fazer um milagre. Não, ela disse: façam o que ele vos disser. O fiat voluntas tua, né? O faça-se conforme a tua vontade. Preciso dizer isso muito claro. E aí Jesus chama ela de mulher para quê? Para lembrar da mulher do Gênesis. E onde é que aparece novamente a mulher? A mulher aparece lá em Apocalipse capítulo 12. Quando diz que houve no céu uma batalha entre o dragão e a serpente, Miguel e seus anjos guerreavam. Né? E isso está muito claro em Apocalipse capítulo 12. E lá vai dizer que houve um vômito contra a mulher. E o que é o vômito? É o surgimento das seitas, é o surgimento do marxismo cultural, que nega a fé, que quer materializar a fé, que quer que as pessoas creiam na igreja apenas pelo fato dela ser social e não pelo fato dela ser instituição salvífica.
E aí muita gente vem, às vezes, com um discursozinho relativista. Ah, não, mas a igreja só dizia que havia salvação dentro dela só até o Concílio de Latrão. Isso é falso. Isso não é verdadeiro, é falso. A própria Constituição Dogmática Lumen Gentium vai dizer a mesma coisa que disse lá o Concílio de Latrão. Nenhum vai se dissociar do outro, porque a igreja nunca se contradisse em questão de fé e de doutrina. Existe, como eu disse no início, alguns aprimoramentos por conta da ciência, mas não existe mudança doutrinal na Igreja Católica. A Igreja Católica não diz num dia que você pode usar saia, no outro dia que você não pode usar mais, e num dia você pode usar calça, no outro dia que você não pode usar mais. Por quê? Porque nós não cremos nisso como forma de salvação. A Igreja diz que nós devemos se vestir modestamente, né? Claro, nós sabemos que as mulheres começaram a usar calça quando? Quando, por ocasião da Revolução Industrial, os homens tiveram ir para a guerra e elas tiveram de ocupar as fábricas. Ali elas vestiram jeans pela primeira vez, porque o jeans ele era uma roupa de operário, ele não era uma roupa de moda como ele é hoje. Né? Então existe isso, e isso é bem relatado nos livros de Claudino Piletti e Nelson Piletti, são dois historiadores. Então aqui eu digo e dou a fonte para vocês saberem. É preciso ter isso em mente. Claro, nós, como cremos na tradição da igreja, as mulheres usavam vestido e usavam saia. E o que diferenciava, claro, quando não haviam saia nem vestido, todos vestiam bata, né, era uma veste como se fosse uma bata, e o que diferenciava a mulher dos homens eram os brincos, eram os colares, eram os adornos, tudo aquilo que Timóteo, na sua carta, vai colocar. Por isso que não é normal, irmãos, nós acharmos bonito que os artistas, né, católicos estejam de brinco, de septal no nariz, na sobrancelha, tantas outras formas, porque isso é o mundanismo que a gente vai meio que aceitando essa forma relativista de entrar na igreja. Porque a igreja tem uma doutrina chamada teologia moral. E a moral da igreja ela não deve morrer. Porque uma das faces, né, que esses iluministas, Rousseau, Erasmo de Roterdã e Montesquieu colocavam era destruam a moral da igreja. Antônio Gramsci vai dizer que a revolução ela não faz-se por fora, ela faz-se por dentro. E por isso que lá naquele livro da America Hare, AA 1025, vai dizer que a KGB russa infiltrou um grupo de marxistas para tentar mudar a moral da igreja. Mas eu tenho uma boa notícia para dizer para vocês. O Espírito Santo ele sempre habitou na igreja, não importa os tempos. E é ele que mantém a igreja de pé. A instituição mais antiga do mundo. Aquela que existe desde o século I e que jamais será destruída. Ela pode até se abalar. Ela vive um momento muito difícil no mundo pós-moderno. Né? Porque é um momento muito difícil. Onde evangelizar em alguns locais é muito árduo. Mas a igreja vai vencer. Porque, como diz Nossa Senhora em Fátima, por fim, meu imaculado coração triunfará. E é por isso que eu digo, meus irmãos, essas três fontes de fé, a Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério e a Sagrada Escritura, elas são infindáveis. Quanto mais a gente lê, mais a gente descobre. E a pregação ela precisa estar dentro desse tripé. Porque a igreja, nas suas três características, igreja militante, igreja padecente e igreja triunfante. A igreja militante, nós que estamos na terra. A igreja padecente, as almas do purgatório. E a igreja triunfante, as almas que estão no céu. Elas sempre estarão em pleno caminho. Por isso que nós devemos rezar pelas almas do purgatório. Nós devemos ensinar aqueles que não sabem. Né? Uma das obras de misericórdia é ensinar os ignorantes, né? Aqueles que não têm o conhecimento. Então não existia essa, não, deixa o bichinho, ele está lá, deixa o bichinho. Não existe isso. Insiste, oportuna e inoportunamente, como é o meu dever, é o que diz o apóstolo Paulo.
Então não tem essa de, não, quando minha filha crescer, eu vou ensinar ela a verdade. Quando meu filho tiver maior de 20 anos, ele vai se converter. E se ele não viver 20 anos? E se ela não chegar aos 18? Lembre-se que a Sagrada Escritura vai dizer muito claro. A catequese dos filhos é responsabilidade dos seus pais. Então, você, como pai e mãe, já sabe disso. Se você não sabia, hoje você está aprendendo. Que a Bíblia, a catequese, primeiro é na sua casa. A igreja é aquela que lhe dá o maior ato, que é a missa, e dá a catequese. Num período curto de tempo de preparação. Para dar o básico do básico, porque não dá para dar nem metade do que a gente queria. É por isso que nós temos que estar firmados sobre a Sagrada Escritura, baseados no magistério da igreja e solidificados na tradição dela. Eu vou abrir para vocês, caso queiram fazer alguma fala, perguntar alguma coisa, estou às ordens. Eu queria só reforçar aqui, né, acompanhando aqui a aula viva do Luan, e reforçar o que ele falou aqui nessa aula, tão importante, essas primeiras aulas que a gente está fazendo esse curso de formação, que é basear, né, toda a pregação, todo o nosso estudo, nesses 3 pilares tão importantes, né? E dizer que, então, como é importante cada aula, que uma vai complementando a outra, né? E a partir da outra a gente vai já entrar a fundo em um dos pontos que o Luan falou, que é a doutrina católica em si, o catecismo da Igreja Católica em si, né? Que é uma base importantíssima, tanto para quem quer pregar a igreja, como para quem quer ensinar aos seus filhos, né? Então, parabéns, Luan, pela sua aula aí, tá muito boa. Dentro das nossas falas, meus irmãos, agradeço aqui a colaboração do nosso irmão, meu padrinho, doutor Alan, né, por estar conosco nesse momento. Dentro dessas falas que eu fiz, vocês tiveram alguma dúvida, alguma coisa que não tenha ficado claro para vocês? De Oi, repente a gente vai irmão. falar. É sobre o arrebatamento. Pronto. Eu falei sobre arrebatamento pré-tribulacionista, não é isso? É que você falou, deu exemplo lá do filme. Pronto, o filme é o filme Deixados para Trás. Aham. Mas é porque aí eu fiquei. Pode ser uma pergunta boba, que eu acho que eu já até entendi, mas. Pronto. Eu volto na No minha Evangelho. Então pode voltar, pode. O filme Deixados para Trás, ele tem uma cena em que as pessoas estão, por exemplo, num moinho, e uma está lá e a outra do nada desaparece. Né? Ela some. A igreja ela não vê dessa forma. A igreja não acredita em arrebatamento pré-tribulacionista. Né? Não existe essa da pessoa estar no lugar e ela desaparecer do nada. Não. Ela vai morrer no seu processo normal. Né? E ela vai ter o seu julgamento. O juízo universal e o juízo particular, que faz parte da rota de todos nós católicos e cristãos, num todo. Porque a verdade ela não é só para os católicos, ela é para todos os seres viventes. A verdade ela não é relativa, ela é absoluta. Né? Não esquece de relativizar a verdade. Porque a minha verdade. Não, a verdade é uma só. João 8, João capítulo 8, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, por exemplo, quando fala de arrebatamento, o catecismo da igreja vai falar disso muito claro. Estou procurando aqui para me dar para a irmã o parágrafo em específico, mas caso eu não encontre aqui agora, eu vou colocar nos comentários assim que terminar a nossa aula. Porque o arrebatamento ele é visto pela igreja de um outro modo, ela não vê dessa forma. Mas eu já disse no contexto aquilo que é a visão da igreja.
Você não vai desaparecer do nada, não existe isso. Até porque nós só acreditamos na ascensão do Senhor, que ele sobe por sua própria força para o céu, e na assunção de Maria, né, que ela, por força de Jesus, vai para o céu. Ela não sobe por seus próprios méritos, mas ela sobe pelo poder salvífico de Jesus. A Rosilane está perguntando como começar o estudo do catecismo. Nós vamos começar a partir das próximas aulas, irmão. Nós vamos estar orientando vocês como usar o catecismo da igreja, né? Isso de forma muito clara. Então é por isso que a gente diz, acompanhe cada aula, porque cada aula vai ser um grande crescimento para todos nós, né? E aí, irmão Jair, o contexto é esse, que o filme coloca como se a pessoa fosse um Power Ranger, né? Que está ali, de repente, ele se transforma no Ranger azul, verde, amarelo, rosa, por aí. Então, isso aí não existe na Igreja Católica, né? Nós não acreditamos nesse conto de fadas. Deu para entender? Sim, obrigado. Ótimo. Luan, só para complementar essa parte do arrebatamento também, entender o seguinte, que os protestantes, eles falam que eles não vão passar pela grande tribulação. Isso é um grande engano, né? Isso é um grande engano. Não existirá arrebatamento pré-tribulação, como o Luan bem ensinou, né? É bom frisar isso daí, né? Todos nós iremos, que estivermos vivos, iremos passar pela grande tribulação, né? Só para poder dar uma pequena, né? Para uma complementar. E assim, para dizer para vocês, que eu já encontrei até livros publicados em editoras católicas, essa maluquice de arrebatamento pré-tribulacionista. Existia um livro que foi publicado numa editora católica, né, que por questão de processo a gente não vai falar, mas que eu e o ex-pastor, né, que se converteu à Igreja Católica, falecido Paulo Leitão, nós fizemos um texto para a editoria dessa livraria, com vários relatos patrísticos, corrigindo esse erro desse autor. Que ele não podia usar uma editora católica para ensinar uma coisa que não é fé da Igreja Católica. Isso é vilipendiar a fé, irmãos, né? É colocar o absurdo dentro do que é o necessário, né? E assim, aqui que diz Leão 13, não se opor a um erro é a mesma coisa que aprová-lo. Entenderam? Como é que você sabe que é pecado e você, não, para não machucar, eu fiquei calado? Ora, você é tão covarde como quem cometeu o erro. É duro dizer isso, mas é real. Eu não posso dizer que combato uma fé materialista se eu estou usando o material dos materialistas. Eu não posso dizer que eu amo Nossa Senhora se eu vivo escutando música de quem não ama Nossa Senhora. Não tem como ter meio termo, irmãos. Ou somos de Jesus ou não somos. Aquilo que diz São Luís Maria Grignani de Montfort. Quem não tem Maria como mãe, não tem Deus como pai, mas tem o diabo como pai. Ele não alisa. O tratado deixa isso muito claro. E aí os mariólogos, né, como o padre Júlio Maria Lombardi, como o próprio São Maximiliano Maria Kolbe, Santo Afonso Maria Ligório, São Bernardo de Claraval, Santo Agostinho de Hipona, vários deles, eles eram muito firmes naquilo que eles pregavam. E é por isso que nós precisamos fazer leituras espirituais dos santos da igreja. Por quê? Porque eles explicam muitos assuntos. Santo Agostinho, por exemplo, fala contra o esoterismo. Santo Agostinho fala contra o gnosticismo, né, que é uma coisa que está em ascensão. Santo Agostinho fala contra a prostituição, né, porque ele viveu na carne. São Maximiliano Maria Kolbe fala da fé
dos asiáticos, porque ele evangelizou em Epocalo 9, né? E ele chegou lá sem saber nada do idioma e criou uma revista, né, impulsionado pelo Espírito Santo, criou a revista Cavaleiro da Imaculada para anunciar sobre Maria. E ele encontrou crianças blasfemando contra Deus, e ele não foi dizer, não, só são criancinhas. Não, ele os repreendeu. Aí nós não podemos ficar passando a mãozinha em cima do erro. Não. Às vezes a gente tem que fazer como João Batista, apontar o pecado, mesmo que nos custe a cabeça. Porque a pregação é para ensinar a verdade. E aquilo que diz João 15, na verdade sois meus discípulos, se fizerdes o que vos mando. Domênico Souza queria falar? Pode ficar à vontade. Só tocar no microfone. Eu estou ouvindo aqui, assistindo aqui com meu filho, e a gente está comentando que está sendo muito gratificante essa aula de vocês. A gente agradece, né? Vocês estarem todos aqui com a gente. Aqui no pouco que a gente pode contribuir, a gente está ajudando. Por exemplo, irmãos, eu já estou aqui um pouquinho avançado com relação ao horário, mas eu vou só construir aqui para vocês saberem. O meu código está bem rasurado, já não está mais conservadozinho. Por exemplo, se eu quero falar para uma pessoa sobre batismo, daí alguém vem para mim e diz, olha, eu fui batizado em tal lugar. Vale ou não vale o batizado que eu tive? Eu vou consultar que livro para saber. É o Catecismo da Igreja? Não. Ele não vai falar sobre esse tipo de tema. Ele vai falar sobre o batismo como graça espiritual. Né? Com aquilo que a Bíblia diz, os padres da Igreja falam. Mas como norma, o Código de Direito Canônico, ele vai ter isso bem claro. Né? Você coloca, vai lá no índice temático, na letra B. O índice temático está lá muito claro com relação ao batismo. Por quê? Porque o batismo na igreja, ele é aceito por alguns lugares e outros não. Por exemplo, um mórmon foi batizado no templo mórmon, a igreja não recebe esse batismo. Por quê? Porque eles não acreditam na Trindade, não acreditam no Senhor Jesus Cristo, e não batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os testemunhos de Jeová, a mesma coisa, não professam fé na Trindade, não acreditam no Senhor de Jesus Cristo e não têm a fórmula. Então não se aceita esses batizados. E há algumas igrejas, né, aquelas 5 tradicionais do protestantismo, que a igreja recebe esse batismo. Por quê? Porque eles usam a fórmula correta, porque eles professam fé em Jesus Cristo. Mas tirando esses aí, as seitas outras nenhuma. Igreja de confissão luterana, igreja episcopal, igreja de confissão anglicana. Né? Os ortodoxos, que são aqueles que se dividiram da igreja apenas por discordarem do dogma da Assunção da Virgem Maria e da sede da igreja, né? Porque eles queriam que a sede da igreja fosse em Constantinopla e não em Roma, como ela é. Então, esses aí, todos são aceitos. E os outros, nenhum deles são aceitos. Né? Claro, existem casos específicos que o código também não vai falar. Então, a cúria diocesana de cada diocese delibera se aceita ou não aquele batizado. Né? Por isso que existe o perito canônico de cada diocese, porque quando o caso está implícito no código, né, ou seja, quando ele não está escrito nas alíneas do código, o perito decide com o bispo se pode ou se não pode. Por exemplo, nós vamos para o caso aqui do diácono permanente. Ele é casado com uma única esposa. Se a esposa morre, ele não pode casar a segunda vez. É regra do código. Daí ele precisa ir ao bispo.
E o bispo decide com ele se ele vira padre ou se ele permanece diácono permanente. Isso é uma decisão que cabe ao bispo da diocese e ao próprio candidato. Por quê? Porque são regras que a igreja tem, que cada realidade local vai decidindo. E a igreja ela tem várias regras. Por isso que não existe essa regra de, eu acho, eu penso. Não. Na igreja católica se pensa assim, se tem essa posição, se pensa sobre esse assunto dessa forma. E o tripé é esse: Sagrada Escritura, Sagrado Magistério e Sagrada Tradição. Tem como escapar disso. Por que não sola graça, Lua, não sola Escritura e não sola fide? Por quê? Porque a fé sem obras é morta. Já diz Tiago, né? Ele diz no capítulo 2, versículo 24, a fé sem obras é morta. Porque não é só a fé, porque de acreditar por acreditar, Satanás também acredita. Tiago vai dizer que o diabo crê que a terra treme. Porém, ele não obedece. Entende? Por isso que das condições para se tornar padre na Igreja Católica é o voto de obediência. Que o diabo não obedece. Mas o sacerdote, como fiel, servidor de Cristo, ele deve ter obediência. Independentemente se ele é religioso ou se ele é diocesano. Ele deve ter o voto de obediência. E por que não só a graça? Né? Só a graça. Porque nós não devemos buscar Deus somente pelos milagres de Deus. Nós devemos buscar Deus porque Ele é Senhor. Né? Porque Ele é aquele que instituiu o céu e a terra e a fez com toda a sua estrutura. E é aquele que nos dá vida, é aquele que nos mantém de pé. E é por isso que o pregador, ele precisa ter em mente a quem ele prega o Senhor. A pregação ela precisa ser cristocêntrica. Deve ter Cristo no centro. Maria ela nunca aponta para si mesma, ela aponta para Jesus. E é preciso ter isso em mente. É preciso colocarmos no centro da nossa atenção que a pregação ela deve ser preparada. Você deve construir um roteiro. Né? Como eu mandei na apostila passada. Existe um roteirozinho onde você faz no início da sua pregação, você tem o desenvolvimento dela e você tem a finalização. E na finalização da sua pregação, você deve apontar soluções. Por exemplo, se você prega o pecado, você fala dos tipos de pecado. Pecado venial, pecado mortal, pecado contra o Espírito Santo. E fala da confissão. Fala do arrependimento. Pode contar a história de um santo que pecou e se arrependeu. Pode contar a história de São Francisco, de Santo Agostinho. Você pode usar disso. É importante colocar esses exemplos para as pessoas. Se tem alguém ali no grupo que até tem um testemunho sobre o tema que você vai falar, você convida para a pessoa dar esse testemunho nesse dia. Para quê? Para que a reunião do grupo ela fique atraente e as pessoas sintam a conversão aparecer. Né? Porque ela é uma mensagem direcionada. Então é importante fazer esse tipo de coisa. Né? Você preparar o ambiente para aquilo. Você colocar o ambiente para falar daquilo que Deus quer. E é por isso que o pregador precisa rezar. Se colocar na escuta. Tanto o rosário, ele é uma arma de salvação nesse sentido. Por quê? Porque Nossa Senhora, ela estava presente nas orações, como diz lá em Atos 1,14. Atos 1,14 vai dizer que Maria estava no momento de Pentecostes. E ela também era a mulher da escuta, como diz Lucas, capítulo 2, versículo 19. Atos 1,14, ela estava na oração. E Lucas 2,19, ela era a mulher da escuta. Nós não podemos dissociar essas duas coisas. Nós devemos estar em oração e devemos estar na escuta. E o pregador, ele fala não de si, mas ele fala da doutrina da igreja. Ele ensina a fé da igreja. Né? E a fé da igreja, irmãos, ela precisa ser ensinada. E como eu disse numa aula anterior, o pregador, ele assiste outros pregadores. Padre Paulo Ricardo, né? Ele tem um site muito bom, porque ele ensina muito bem, numa linguagem fácil, que todos compreendem. E é uma das pessoas que eu recomendo que todos assistam. Né?
O professor Felipe Queiroz de Aquino, o professor Felipe Aquino da Canção Nova, é um outro formador muito bom, né? O site dele, Cleófas, tira muitas dúvidas. Temos aí também o site de uma outra equipe que eu faço parte, né? O site Caia Faça, que a gente pega várias coisinhas que a turma vai inventando e vai desmistificando. Como eu dizia na aula anterior, se dizia que a igreja não dizia que os negros não tinham alma. E aí eu citei na aula anterior que nós temos São Martinho de Lima, que era negro, São Benedito, que é negro, Nossa Senhora Aparecida, e vários outros santos, Santa Josefina Baquita, né? E tantos outros que são santos negros. A primeira advogada do Brasil negra é do Piauí, se chama Esperança Garcia, e foi catequizada pelos jesuítas. Aprendeu a ler pelos jesuítas. Então não tem como essa igreja praticar esse tipo de coisa. A gente responde também lá no Caia Faça sobre a questão das imagens, onde a gente mostra vários templos protestantes com imagem de gesso. Que as pessoas não sabem, mas os protestantes também têm imagens. Tem imagem de Lutero, tem imagem de Calvino, tem imagem de Zwingli, tem imagem de vários deles. Tem, por exemplo, a imagem da Ana Paula Valadão de joelho diante da imagem de um anjo em Jerusalém. Aí a gente volta à pergunta. E aí, a Ana Paula Valadão da Igreja Batista da Lagoinha virou idólatra? Então, são perguntas que a gente precisa conhecer para a gente não cair no conto das fábulas. Por quê? Porque as fábulas, como eu dizia, a leitura que eu abri no início, elas estão a todo tempo sendo lançadas. E a gente só não cai se a gente ler, se a gente estudar, se a gente assistir, se a gente aprender. O irmão uma vez me disse assim: Luan, eu não tenho muita leitura como você. Mas eu quero pregar, como é que eu faço? Eu digo, olha, então eu faço o seguinte. Vamos começar a ler, vamos estudar, vamos se lançar. Tem um programa do professor Felipe aqui toda quinta-feira, na Canção Nova, assista. Isso vai fortalecendo. E ela começou a ir para a escola e esses dias ela me ligava dizendo, olha, eu já estou lendo, eu já estou pregando. Eu não tinha muita leitura. Mas depois do seu impulso, eu caminhei. Eu fui para frente. Eu estou conseguindo. Isso é muito bom, irmãos. Conheço pessoas que foram para a escola só para aprender a ler, para ler a Bíblia. E eu fui evangelizada por uma pessoa desse jeito. Né? Eu, quando eu entrei na igreja, diferentemente do que muita gente pensa, tem gente que pensa que eu entrei na igreja lá por via da renovação carismática. Não foi. Eu entrei na igreja católica por via de um grupo de evangelização, de casa em casa, o grupo AMO. E eu fui evangelizado por um homem como seu pastor que tem o 4º ano, ou 3º, alguma coisa assim. E ele não tinha leitura. Mas era o homem que conduzia as orações, era o homem que pregava, e era o homem que estava lá para ensinar. E foi com ele que eu aprendi muita coisa. E assim, era a pessoa que pegava as liturgias dele, me dava, eu recortava os escritos de formação e ia colando no caderno e ia lendo. Eu não tinha dinheiro para comprar livro. O próprio irmão Alan que está aqui sabe que várias vezes eu pegava e pedia para ele comprar um livro, para ele comprar um livro para ele, para mim depois ler o dele. Para aprender. Por quê? Porque quando a gente quer, a gente não coloca barreiras. A gente faz as pontes, a gente encontra a solução. E é preciso. Esses livros aqui que eu mostrei para vocês, eu ganhei vários deles. Né? Daqui eu ganhei o catecismo, né, do irmão do seu Zuzu, que morava em São Paulo, né, falecido. Eu ganhei esse outro livro aqui de uma irmã de Mato Grosso do Sul e comprei esse Novo Testamento. Né? Desse material todo eu só comprei a Bíblia. Por quê? Porque pessoas que nem me conhecem muitas vezes veem os meus vídeos, veem as minhas pregações e vão ajudando o nosso ministério a crescer. E hoje eu estou aqui formando vocês. Mas por quê? Porque a gente se colocou no papel de quem quer aprender. Pois não, irmão? Mandou Messi? Quer falar? Pode ficar à vontade. Não, desculpa, porque meu menino estava me ensinando eu mexer aqui para poder. Viu?
Tudo bem. Desculpa. Se sinta à vontade. Então, irmãos, é isso. Nós precisamos abrir as portas para querermos pregar. E pregar com excelência. Tá? Pregar com boa vontade. Pregar como quem quer aprender. E assim, não faz vergonha alguma quando nós tivermos dúvida, perguntar. Né? Eu, por várias vezes, ano passado, por exemplo, nasceu uma situação que numa Bíblia tinha uma quantidade de versículos e na outra não tinha. E aí uma irmã perguntou a um sacerdote e ele disse que respondia e ficou protelando. Aí eu tomei a liberdade, eu disse, irmã, faz o seguinte, me manda a dúvida e eu procuro um outro padre para nos responder. Ela me mandou a dúvida dela e eu conheço, né, o padre Cleodon de Amaral Lima, que é um exegeta, né, ele é formado em Bíblia, Essa gás, não, um teólogo, e ele foi me ajudando, né, nesse sentido. Daí ele me explicou que numa tradução só tinha até tal versículo e a outra tinha até o outro, porque foi a língua com que foi traduzida, mas que as duas tinham o mesmo conteúdo. E ele pediu que eu voltasse à leitura. Quando eu voltei à leitura, realmente estavam lá, nos versículos mesmo, que de forma pormenorizada, mas estavam todos os versículos que na outra tinha mais versículos. Né? Mas era o mesmo conteúdo. Isso pode acontecer. Por isso que em algumas escrituras o Salmo 90 está de uma forma, e na outra é o Salmo 91, que algumas foram traduzidas do grego e as outras do hebraico. Né? Que a Bíblia foi escrita em 3 línguas: hebraico, aramaico e o grego. Hebraico, aramaico e o grego. Né? E é preciso que nós tenhamos esse conhecimento. Que a Bíblia não foi escrita em português, ela está traduzida para o português. Tá certo, meus queridos? Eu quero agradecer a vocês pela paciência em nos escutar. Espero aí ter conseguido passar o máximo de informações possíveis para vocês. E a nossa aula de hoje, né, cumprindo o propósito de Deus, e aquilo que a gente se propôs a fazer, era essa. Alguém tem mais alguma dúvida? Queria fazer mais alguma colocação? Fique à vontade. Ficou tudo claro para vocês? Oi, boa noite, irmão Luan. Salve Maria. Eu queria que o senhor explicasse um pouco sobre a Assunção de Maria. Você pode falar algumas palavras sobre isso, por favor? Pois não. Com relação à Assunção de Maria, primeiro ponto. Como eu disse, algumas coisas elas não são respondidas à luz da Bíblia. E não temos como fazer isso. Se você perguntar, por exemplo, para qualquer uma pessoa que diz que acredita só na Bíblia, como foi a morte de Maria, mãe de Jesus? Eles não vão saber lhe responder, porque não existe essa resposta. Na igreja, existem 2 correntes. Né? Existe a corrente que afirma que Nossa Senhora dormiu e depois foi para o céu, que essa, por exemplo, eu não abraço. Eu vou com Santo Afonso Maria de Ligório, ele diz no livro As Glórias de Maria, que Nossa Senhora passou por uma morte mais suavizada por não ter pecado, porque Maria não tem um pecado original, tá? Ela não tem pecado original, porque se a mãe de Cristo fosse pecadora, Cristo, na sua natureza humana, também seria pecador, porque ele tinha o mesmo sangue de Maria. E aí não temos como cortar isso. E aí temos aquilo que diz João capítulo 1, versículo 14. Et verbum carum pactum est. Este é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, no seio de Maria, Jesus foi gerado. Então, Maria não poderia ser pecadora, porque naturalmente a essência humana de Jesus seria. Então, ela passou por uma morte suavizada, foi levada para o céu de corpo e alma.
Por isso que também não existe ossuário do corpo de Maria. Ninguém nunca vai ouvir falar do ossuário do corpo de Maria, porque ele não existe. Ela foi levada para o céu de corpo. E vários dos santos da igreja descrevem isso. Né? Numa aula mais propriamente dita sobre a Assunção, que com certeza nós faremos bem adiante no nosso curso, nós vamos entrar em mais detalhes. Por hoje eu vou deixar vocês aí só com um pouquinho do gostinho da nossa aula que nós vamos ter. Né? Eu acredito que o nosso irmão Alan vai ministrar ela com muita maestria. Né? Possivelmente ele, porque ele gosta muito desse tema. Né? Eu também gosto, mas ele tem mais propriedade nesse assunto. Tá bom? Nosso muito obrigado, meus irmãos. Muito boa noite a todos vocês. Se alguém tiver mais alguma dúvida, ligue aí o microfone. Pode perguntar, nós estamos às ordens. Irmãos, quem quiser fazer sua pergunta por escrito também, pode escrever aí no grupo que eu faço a leitura aqui. Vamos rezar ao Senhor. Por isso nos permitiu fazer nessa noite. E você que assiste essa aula gravada e tem alguma pergunta sobre qualquer tema que for falado, pode deixar a sua pergunta ou em áudio ou escrita que a gente responde, tá bom? Sintam-se à vontade, o curso é para nós aprendermos, todos nós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumina. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Nós estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e que o Senhor nosso Deus nos acompanhe hoje e sempre. Graças a Deus. Nosso muito obrigado a todos. Boa noite. Salve Maria. Salve Maria, meu irmão. Boa noite, salve Maria.